para levar tudo a sério. As perguntas são fracas, muitas vezes, muito fracas, e o cara está ali para... Ele fala muita coisa para dentro. Pegando os últimos jogos do Flamengo, se pegar o Estudiantes na Argentina, o Corinthians, o Flamengo venceu, mas fez o primeiro tempo muito abaixo. Jogo contra o Vasco. Nós também que é um momento para ligar o alerta. Não sei se para ter alguma Mas mudança. está desligado, eles estão dormindo. Esse negócio, Alan, desculpa, desligar alerta. É óbvio que os caras estão com o alerta ligado. Ninguém está dormindo em serviço. É evidente, sabe? Desculpa, esse clichê de ligar o alerta, todo mundo, claro que os caras estão atentos. Mas não vão conseguir jogar bem sempre. A expectativa que se cria com relação ao Flamengo porque tem dinheiro é um negócio absurdo. Acha que tudo vai... Então, assim, a crítica ela foi feita aos outros jogos. Agora, vamos falar do jogo de ontem. Já falamos do. Segunda-feira falamos do jogo do final de semana. Péssimo primeiro tempo. Sexta passada falamos, eu estava lá na Argentina, do jogo. Se a gente vai ficar voltando toda hora, não vamos sair do lugar. O jogo de ontem foi um jogo exatamente como eu imaginava. Aquilo que o André falou, um jogo pegado, o Cruzeiro tenta levar o jogo para uma área de desconforto. Agora, se o Flamengo tivesse um pouco mais de competência nas finalizações, teria vencido por 1-0. Porque teve as melhores chances do jogo. O Cruzeiro teve um momento com 3 finalizações seguidas, uma pressão, uma blitz. Agora o Flamengo teve mais chances. Finalizações, você vê ali, o número menor no primeiro tempo, depois o Flamengo teve mais arremates. Mas, por exemplo, não é finalização. A bola do Arrascaeta não alcançou, ela atravessou a pequena área. Se ele relasse na bola, era gol do Flamengo, começo do jogo. A bola, depois do Carrascal, que ele toca na direita, corre para receber, o zagueiro, não lembro quem agora, intercepta na hora. O Carrascal já estava na pequena área para conferir. É uma chance criada, cortada pela defesa do Cruzeiro, mas não é uma finalização. Então teve chances. A defesa mais difícil foi do Cássio, do cabeçada do Samuel Lino, que não jogou bem. O jogo de ontem era aquilo ali. 1-0, 0-0, 1-1, não ia ser mais do que isso, cara. Ontem não é jogo de 3-0, não é vitória 8-0. Então acho que a expectativa do jogo de ontem é um pouco equivocada. E essa história que se o Flamengo não vence em casa é o fim do mundo. O Flamengo tem a melhor campanha em casa do campeonato, nesse momento. Como é que se explica isso? Agora, os últimos jogos, esse recorte ele não é bom? Não é bom. Acho que especialmente o jogo do Grêmio. Contra o Vasco também, o Pedro perdeu um gol na pequena área. Isso é um problema muito anterior ao Felipe Luiz. O Flamengo cria e perde gols há muito tempo, com diferentes jogadores, com diferentes treinadores. Então, assim, há um momento que a coisa não funciona tão bem, ainda assim o time está na liderança. Cabe a ele corrigir isso, usar o elenco, tem jogador esgotado, claramente. O Saúl está jogando todo o jogo, o Samuel Lino joga todo o jogo, o Jorginho, quando voltou da lesão, está sempre em campo. Então você tem atuações ruins por diferentes razões. O da semana passada, por um motivo, contra o Corinthians, primeiro tempo foi muito fraco. Agora o Corinthians estava descansado, marcou muito, jogou com uma intensidade absurda, o time do Flamengo estava pregado. Se a gente não olhar o contexto, o Flamengo jogou quinta-feira à noite. Eu saí 1h30 da manhã do estádio, os jogadores estavam na zona mista, gente. Quinta-feira de madrugada. Sexta-feira, quem não jogou, treinou lá no campo do CT dos Defesa e Justiça. Viajaram para São Paulo. Sábado, atividades foi no CT do São Paulo. Domingo, jogo. O Corinthians treinou a semana inteira para aquele jogo. Colocou tudo no primeiro tempo. Era para ter vencido o jogo. O Flamengo jogou muito mal. Então tem todo o contexto. Não vai conseguir fazer os jogos, né, perto da chamada excelência. Eu acho muito difícil. Com tantos compromissos, com viagem no meio. E a CBF da ferrou o Flamengo e o Palmeiras. Mas o Palmeiras gostou da mudança. Então não deve reclamar. Quando pegou a Copa do Brasil, empurrou para dezembro e trouxe as rodadas do Brasileiro para antes. Ainda tem gente que fala que os clubes assinam um calendário. Semana saiu o calendário. Alguém assinou? A CBF chega lá, ó, toma aqui, que isso aqui acabou. Gostou, não gostou, azar de vocês. Ela que define, se debate o martelo sozinho e ponto final. Então, assim, o resultado junto foi um resultado natural. E o jogo era para ser aquilo mesmo. Agora, poderia ter sido 1-0. Como é que foi o Flamengo e Santos 2019, já que o André lembrou 2019? O campeão e o vice-campeão. 1-0, gol do Gabriel no chute de fora da área. Jogo dificílimo, ou não foi? Foi. O jogo de ontem era isso. Pode ser que termine o Flamengo campeão, Cruzeiro vice, ou terceiro, Palmeiras. É isso, é um time do bolo ali que tá brigando, cara. Então, esperavam o que ontem? Uma moleza, uma carne assada? Claro que não ia ser. E o Cruzeiro vinha de uma derrota para o Vasco. Ele não podia perder. Se ele perde, fica 7 pontos atrás do Flamengo com um jogo a mais. Ele dá adeus ao campeonato. Ele não deu adeus ao campeonato. Tem muito jogo ainda. Tem muito jogo ainda para acontecer. Não é possível que as pessoas não aprendam com o que aconteceu em 2009 com o que aconteceu em 2023 com o Botafogo. Agora, recente, conseguiu perder o campeonato. Ainda despencou na tabela, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito clara que o jogo de ontem foi um jogo que se imaginava. Agora, não é questão de ligar o alerta, é uma questão
de o time conseguir render mais, do Felipe conseguir usar o elenco, dele conseguir dar um descanso para alguns jogadores e fazer os ajustes necessários. O que ele fala em coletiva, cara, boa parte a gente repercute e tal, mas é para fora. É para fora. Muita coisa que é de técnico em coletiva, a não ser quando o cara tá a fim de criar uma situação e chutar o balde, tipo o episódio do Pedro lá atrás. Não dá para levar tudo a sério. As perguntas são fracas, muitas vezes, muito fracas, e o cara tá ali para... Ele fala muita coisa para dentro. Ele vai atacar o jogador ali. Digamos que ele tenha na avaliação dele que um determinado jogador não jogou nada e merece ser barrado. Ele não vai falar isso na coletiva. Não vai falar. Óbvio que não, só se ele fosse louco. A não ser a situação como foi com o Pedro. Ali ele quis realmente expor. A coisa parece ter chegado entre eles num nível muito sério. E o Pedro está barrado de novo. Aí ontem, depois dos gabizetes até o ano passado, tem uns pedretes. Não que se o Pedro tivesse em campo, o Pedro teve um campo contra o Vasco, perdeu o gol da pequena área. Estava em campo contra o Estudiantes, fez um jogo pífio. Uma semana antes. Negócio constrangedor, não ganhou uma disputa, não gerou uma jogada, não fez nada. E quando teve chance de fazer o gol, foi lento na jogada, finalizou, o zagueiro do Estudiantes travou. A fase dele não é boa. Ele precisa rever algumas coisas também, eu acho eu. Então, assim, o Flamengo teve a chance de ganhar um jogo, se ganhasse ia ser 1-0 ali, apertado, suado, porque é esse tipo de jogo, cara. É o tipo de jogo. Agora, não acho que não tem alerta ligado. Tem, sabe, a questão do alerta ligado, se o time está entregando entregas baratas, não está competindo, ele está relaxado, eu não acho que seja isso. O time não conseguiu jogar algumas partidas. E os adversários estão em campo, não joga sozinho. Eu acho que assim, esse negócio do dinheiro, o André falou isso lá atrás, que é uma mentalidade muito do brasileiro. Eu tenho dinheiro, eu posso tudo. Eu não tenho, aquele cara tem, ele pode tudo. Não é assim que funciona. Nem tudo você consegue com o dinheiro. E no futebol, ainda mais que outros times também têm. Palmeiras não tem dinheiro. Olha o elenco do Palmeiras. O Cruzeiro pode não ter dinheiro, mas o dono do Cruzeiro tem. E tem bons jogadores. Ou o time é ruim? O técnico é ruim? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.